nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Notícias da Semana, que não é exatamente um quadro semanal. Já era para eu ter gravado já há algum tempo, mas por questão aí da correria do dia a dia, eu acabei postergando. Quando reúne ali assuntos que eu considero interessantes para debater com vocês, eu acabo gravando esse vídeo. E a primeira notícia que eu gostaria de comentar é aquela reforma tributária bizarra do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que se diz liberal. O cara que vinha com aquelas promessas de menos tributos, mais privatizações, livre mercado. A gente não está vendo nada disso. Você não precisa ser pró ou anti-Bolsonaro para torcer que pelo menos a economia vá bem, né? Estamos falando de emprego, dinheiro no bolso, pessoas não dependendo de caridade do próprio governo. Eu, que me entendo pelo menos como liberal, estou extremamente decepcionado, né, com essas notícias que vêm da parte econômica do governo, que, como eu disse, se diz liberal. Eu sou da escola de Chicago e tal. Já teve duas propostas, as mais recentes, daquela nova CPMF e agora de uma contribuição que vai basicamente incidir sobre livros. E isso, obviamente, causou um grande furor, principalmente na indústria literária aqui do país, sendo que o Brasil é basicamente uma vergonha em relação ao costume de ler livros. E ainda, para colaborar, vão encarecer ainda mais o produto. E galera, quando eu falo livros, isso também se reflete nos quadrinhos. Criou-se aí uma hashtag que eu recomendo você usar nas suas redes sociais, que é hashtag Defenda o Livro. Tem também um abaixo-assinado aí contra esse projeto de lei, que, meus amigos, é sério, é insano você imaginar que nós temos que pagar mais tributos. Nós temos uma carga tributária de 37% e 38%. Sabe, esse valor que seria arrecadado poderia ser substituído por aquele fundo eleitoral. Então, dá problema, joga aí pro povo que ele paga. Pega aquela porra daquele fundo eleitoral e coloca aí, basicamente, como o valor a ser arrecadado por essa contribuição. A nossa Constituição, ela veda, é uma imunidade, não estou falando nem de isenção, isenção é legal. Imunidade é de caráter constitucional. Os impostos para livros, não tem como, inclusive é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada, já foi decidido assim pelo STF. Mas qual que é a jogada do Paulo Guedes? Ele não vai criar um imposto. Imposto é uma espécie do gênero tributo. Então nós temos o tributo, algo maior, e aí as espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria, outras contribuições. Então a ideia do Paulo Guedes é driblar o que está na Constituição e criar uma contribuição. A vedação é de imposto. Só que, eventualmente, se isso for aprovado, e eu não acredito que o Congresso vai deixar passar esse tipo de coisa, pode ser questionado também no STF. É chamado de contribuição, mas tem todas as características de um imposto. Pode caracterizar também bitributação, enfim. Eu realmente acho que não vai passar, seja pelo Congresso e depois lá com o STF, que também não dá para confiar muito, porque é uma beleza esse STF que nós temos. Já teve outros problemas em relação a tributos no Brasil, que tem decisões assim vergonhosas, que desrespeitam a Constituição, desrespeitam a própria doutrina de livros dos próprios ministros. É uma coisa assim, realmente frustrante, né? De qualquer forma, galera, vamos torcer que os livros não sejam tributados, né, com esse projeto de reforma. O povo não tem que arcar com mais esse tributo aí. Já a segunda notícia é relacionada àquela demissão em massa que rolou em relação ao Warner e que infelizmente acabou também atingindo a DC Comics. E aí surgiram aqueles boatos, aqueles clickbaits. Galera, me irrita esse tipo de coisa, principalmente quando parte de pessoas que se dizem leitores de quadrinhos, de aficionados pela nona arte. Sério, é vergonhoso esse tipo de sensacionalismo barato. Primeiro que essa demissão não foi restrita à DC Comics, é de todo o conglomerado. Segundo, é que se você fala com um certo ar de satisfação relacionado a isso, ou faz essas previsões negativas, que, desculpa, não é uma previsão simplesmente.
Você está torcendo contra, dá pra ver aquele sorrisinho no canto da boca, sabe? DC, tchau Batman, tchau Superman, acabaram-se os quadrinhos da DC, como se isso não fosse afetar a Marvel. Vocês são estúpidos, a DC é a segunda maior editora em vendas de quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. Você acha que a segunda, tendo problemas de vendas, a primeira não teve? Como se a diferença fosse brutal. A Marvel domina com 80%, 90% do mercado e a DC é 5%. Vocês são retardados? E até o Jim Lee já veio falar que vai ter um corte de 20% a 25% dos títulos. Justiça Jovem, Hellblazer Constantine, Jovens Titãs, Esquadrão Suicida também foram cancelados. E outros títulos também devem ser cancelados. Isso é normal. Nós estamos numa crise econômica mundial. Com exceção da China, né, que conseguiu lucrar com a crise. Produziu a crise e lucra com a crise. Ah, beleza. Mas voltando aqui a DC Comics, isso muito provavelmente vai acontecer com a Marvel. Talvez não de forma tão exposta, tão descarada, mas a Marvel também deve cancelar alguns títulos, diminuir a quantidade de publicações em bancas. E isso é natural quando o poder aquisitivo da população diminui. Também não é uma novidade, visto que no final dos anos 70 isso já aconteceu com a DC Comics e num mercado muito melhor do que nós estamos vivendo atualmente. A DC cancelou uma porrada de títulos. Isso acaba acontecendo de tempos em tempos, sem falar que uma empresa ela precisa buscar uma reestruturação diante de determinadas crises. E isso não quer dizer que esses títulos que foram cancelados e os que ainda serão, eles não possam voltar num período curto ou médio de tempo. A gente tem que analisar que se trata de uma crise econômica e algo precisa ser feito. Então, galera, basicamente, vamos parar de torcer contra, criar essas ideias estapafúrdias, teorias estúpidas e imbecis lá em nerd, sabe? Uma coisa retardada. Pô, vamos torcer a favor, né? Se manter unidos. Mas não, eu torço pra Marvel, então eu não gosto da DC. Sabe, é uma coisa tão infantiloide. Tudo bem, às vezes de forma irônica, uma brincadeira. A DC é melhor que a Marvel é melhor que a DC. Beleza, mas quando a gente está diante de uma crise, de algo concreto, você ficar torcendo contra, é de uma estupidez, de uma vira-latice que realmente não tem tamanho. Além disso, vocês acham que a Warner vai simplesmente parar de publicar quadrinhos, né? Sendo que é uma fonte criativa que gera franquias multimilionárias, bilionárias, pode ser adaptada para as outras mídias, vender outros tipos de produtos. Os quadrinhos ainda são necessários, ainda que não sejam mais tão lucrativos para a DC Comics. Bom, dito isso, vamos para a terceira notícia, que basicamente é relacionada aos aumentos de preço estabelecidos pela editora Panini Comics. Galera, é esperado que diante de uma crise, com o aumento do dólar, aumento do papel, os preços eles sejam reajustados. O problema está exatamente nessa margem, nessa porcentagem que a Panini acaba aumentando os seus produtos. A gente teve ali o Cavaleiro das Trevas, que lá em 2018 custava R$ 94, algo assim, que apareceu no site da Panini por 196%, 108% de aumento. Depois acabou saindo no catálogo e até uma correção no site da Panini, passou acho que 154%, o que também não é barato, um aumento de mais de 50%. Piada Mortal também sofreu um reajuste aí de 70%, passou a custar R$ 39,90. Temos também a Crise de Identidade, um encadernado até recente, que sofreu um reajuste de um valor muito alto. Então, assim, a Panini parece que é muito fora da realidade, caga totalmente para o que o leitor pensa. A galera fica falando, Fernando, faz um vídeo pressionando a Panini, e eu faço vários, né? Não são poucos. Eu acho que até de uma certa forma pode surtir um determinado efeito, mas não é algo que realmente a Panini se preocupa. Mesmo se a gente se unir com vários outros canais, a Panini, na verdade, já demonstrou que não está muito preocupada com isso. Então eu acho que seria natural a Panini aumentar o valor de alguns dos produtos, não de todos, né? O preço do papel acabou aumentando, se não me engano, 13%. Então esse repasse, ele vai acabar ocorrendo. Mas
50%, 70%, tá totalmente fora, né, galera? Para finalizar esse vídeo, nós temos a notícia do streaming Disney+, que está desembarcando no Brasil em novembro agora de 2020, um ano depois que foi lançado lá nos Estados Unidos. E o preço que está sendo cogitado de assinatura é de R$ 28,99 ou, né, o plano anual de R$ 289,99, dando aí basicamente um desconto de 2 meses para quem for assinante do streaming Disney+, que vai, obviamente, ter uma plataforma vasta, tanto de seriados como dos filmes, né, da Marvel Comics, que são de imenso sucesso. Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar, enfim, nós temos realmente ali um catálogo bem rico da Disney, mas eu achei esse preço um tanto elevado, principalmente se você acabar considerando os concorrentes como Netflix, Amazon Prime, a Apple, entre outros. De qualquer forma, galera, eu fico feliz com essa notícia. O mercado ele acaba concorrendo, né, com relação a diversos streams, de forma que um venha baratear mais do que o outro. Mas basicamente são essas as notícias da semana. Deixa aí o seu comentário sobre esse vídeo aqui, essas notícias que eu comentei com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!